E aí, aproveitou as férias? Deu para descansar? Cansei um pouquinho, sim. Muito Ai, que breve, bom. muito rapidinho, mas uma pausinha de 3 dias já é algo. Nossa, foi bem rápido mesmo. Não, fiquei 5 dias assim, desligada, mas Aham, assim, 3 dias já são suficientes para você desacelerar bastante, né? com certeza, já dá uma renovada, né? Como que funciona aqui, Lari? Assim, tem bastante gente? O que que a gente espera? Só para me dar um. Geralmente entra umas 20 e pouco, 30, assim. O pessoal deve estar finalizando a outra aula ainda e aí começam a migrar para cá, né? Então a Tá, gente costuma esperar uns 3 minutinhos, começar 8h03, assim, tá de bom tamanho. tranquilo, tranquilo. Nós não vamos ter slide assim. Tive umas situações aqui, então tá tudo anotado para eu não me esquecer, não me perder aqui. Sem problema. E você não tá no Brasil, né? Você não Tô voltou no ainda. Peru ainda. Ah, que delícia, Faz hein? quase 3 meses já de Peru. Nossa, Nossa, bom demais. é. Tá Muito bom. frio? A gente tá a 4.400, eu acho, de altitude, ou 4.000 por aí. E aí, por causa da altitude, sempre é frio, né? Não adianta. É, Frio e seco. nossa. E sem É. oxigênio ainda. E sem oxigênio, exatamente. O Ai, ai, ai. organismo é estranho demais, é um desafio. A galera daqui tem outro pulmão, não é possível, é impressionante. Ah, mas tem mesmo, né? Vive Tem, na né? Sim. altitude, com certeza tem. Hum. Tem. Dá para ver até na estrutura física deles, assim, né? Como eles têm o tórax muito maior, eles têm outra proporção de corpo, assim, é bem diferente. Tá. Meninas que entraram aí, Gabriela, auxiliadora, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Se quiser começar, né, fica à vontade. Aí a galera vai entrando aí, senão a gente fica com o tempo muito curto, né? Tá, então vamos Ó, o lá. Rodrigo aí. Boa E noite. aí, boa noite. Boa noite, Lari. Boa noite, Rô. Boa noite, mano. Então vamos lá. Eu convido vocês, se quiserem, a abrir as câmeras, se vocês puderem. Eu gosto de dar aula olho no olho. Para quem é professor, dar aula online, dar aula olhando para a tela preta, gente, olha, é desafiador. Então, eu convido quem tiver com o coração aberto aí para abrir a câmera para a gente poder se ver, vai ser muito bom. Uma mulher na This menopausa meeting is pedindo. being recorded. Pedido justo. Uma mulher na menopausa pedindo. Então, vamos lá. Exceto o Rodrigo aqui, por hora estou vendo só mulheres mesmo, então vamos fazer uma roda do feminino aqui, né? Porque não é porque é homem que não tem um aspecto feminino. E a gente vai hoje trazer o tema. Fui convidada pela Thaisa, né, para dividir um pouquinho com vocês sobre esse aspecto da menopausa na prática clínica. E aqui quem vai falar são dois personagens, né? A nutricionista que trabalha com consultório, que atende mulheres, assim, um universo de pessoas, né? E também uma mulher na fase da perimenopausa. Então, eu trago para vocês um conteúdo técnico e experiencial mesmo, né? Uma vez que muitas das coisas, das abordagens que eu uso com alguns pacientes, eu acabei usando, experimentando em mim também, então eu vou emprestar para vocês aqui. Quem chegou depois, eu tô sem apoio visual, assim, tive uma situação aqui, então meu apoio visual está aqui nas últimas anotações para eu não esquecer de nada.
mas a gente vai caminhando. Então, olha só, uma coisa muito interessante que acontece na minha jornada como nutricionista foi que por volta dos 45 anos, então há mais ou menos uns 10, 12 anos, hoje eu estou com 56, eu atendi uma mulher, isso me gravou bastante, que estava na fase da perimenopausa. E a despeito de tudo que eu usava de recursos, ela não saía feliz da consulta, porque ela estava vivendo um momento muito particular, né? É um momento de muita transformação na vida de uma mulher. Eu não sei aqui quem já está nessa fase, né? E quiser depois dar o depoimento, vai ser muito interessante. Mas o que a gente precisa é alinhar o que é menopausa. Porque eu vejo muita gente assim, ela está na menopausa. O que que é a menopausa? A menopausa é a última menstruação de uma mulher. A primeira chama menarca, a última chama menopausa. E o que nós temos é a fase pré-menopausa, a fase perimenopausa e a fase pós-menopausa. Então, a pré, a gente, assim, é muito variável, né? Tem mulheres que entram, assim, tiveram a sua menopausa com 40, 42 anos, e a gente diz que isso é uma menopausa muito precoce, né? A idade média da mulher brasileira vai ficar entre 49 e 51 anos para ter a sua última menstruação. Então, essa fase pré-menopausa vai variar muito de mulher para mulher, mas ali, quando a gente entra, né, no 40, passou dos 30, entrou no 40, 50, 60, nessa fase, aí a gente pode dizer que talvez a gente esteja na fase da pré-menopausa. A perimenopausa é o que a gente chama de climatério também, que é essa fase peri, que fica em torno da menopausa, alguns anos antes, alguns anos depois. E são os anos mais desafiadores. É o período onde a gente tem mais variações de toda ordem na vida de uma mulher. E aí, eu não sei aqui se a maioria aqui é nutricionista, médicos, me dá só o tom aí, nutricionistas, se quiserem levantar a mãozinha aí, quem é nutri, só para eu ter noção, beleza. Então, assim, a abordagem que a gente recebe de uma mulher na menopausa, né? Eu vou usar a palavra menopausa porque é mais fácil, tá? De senso comum. Mas nós estamos falando de perimenopausa, aí a palavra fica muito comprida, tá? Então a gente recebe queixas de toda a ordem, de ordem muscular, esquelética, queixas de sono, de depressão, e nós vamos passar por tudo isso, né? Então, esta mulher que eu atendi ali quando eu tinha os meus 45 anos, que eu estava na fase da pré-menopausa, eu não consegui ajudar porque, além do meu conhecimento técnico, existe um lugar de um acolhimento, de um conhecimento empírico, que, obviamente, todas nós passaremos, e quem é homem não vai passar, e, portanto, vai ter o conhecimento teórico e não visceral. Nós mulheres temos o conhecimento teórico e em um momento da vida teremos o conhecimento visceral da menopausa, tá? De qualquer forma, é muito importante a gente saber que fases são essas. E a fase da pós-menopausa, então, um ano depois que eu tive a minha última menstruação, eu declaro: a minha menopausa foi dia X do ano tal, do mês tal. E a partir dali eu estou na fase da pós-menopausa. A gente ainda carrega alguns anos de profundas transformações corporais nessa fase da pós, mas ela tende a se estabilizar. O corpo sabiamente busca o equilíbrio a todo momento, na infância, na adolescência, a homeostase é inerente da sabedoria do nosso corpo. Então, depois dessa fase mais desafiadora, a gente entra numa fase de equilíbrio. E esta oscilação hormonal, o que caracteriza esse período da perimenopausa, a gente parece um ioiô. A gente já não é um ioiô, assim, durante o ciclo natural, assim, sobe estradiol, depois cai estradiol, sobe progesterona, e daí a gente ovula, depois a gente menstrua. Não é mais desse jeito harmônico.
O gráfico fica aparecendo, sobe, depois desce, depois sobe de novo. Os ciclos ficam mais longos, o fluxo menstrual pode aumentar, pode diminuir, enfim, uma série de alterações. E a gente muito fala de alterações óbvias de menopausa. O que que é óbvio de a gente pensar de queixas de mulher, assim, de uma mulher na menopausa? Ganhou peso? Tá esquecida, né? Vocês ouvem bastante isso, né? A gente ouve bastante, a mulher esquece. Aliás, se eu esquecer, perder o fio da meada, eu vou falar, gente, me ajuda, porque acontece mesmo. A gente acha que é brincadeira, que é uma coisa pequena, mas não é uma coisa pequena. Imagina, eu tô aqui no meio da aula e de repente me dá um apagão, assim. Apaga, simplesmente não sei o que eu estava falando, até resgatar, às vezes vai rápido, às vezes demora um pouco mais, tá? Então, esse brain fog, né, esse nevoeiro mental que a gente tem, as queixas de ordem urogenital, então, incontinência urinária, a gente vai espirrar, faz xixi na calça, a gente tem mais secúria vaginal, a gente tem alterações osteomusculares, temos alterações cardiovasculares, temos alterações que pouco se fala do nosso sistema nervoso, que nesse momento eu tenho me debruçado a pesquisar, não só a estudar, a pesquisar, porque eu estudo e investigo em mim também. Então, o cérebro, as alterações cerebrais na menopausa, elas colocam a gente num limbo, porque veja só, o neurologista muito dificilmente vai entender de saúde feminina, da parte hormonal e tudo mais. O ginecologista não tem a expertise do neurologista. Então, o cérebro da mulher na menopausa está numa zona cinzenta. Quem cuida desse cérebro? Com uma boa vontade, os dois profissionais, mas sem uma expertise ampla de cuidado desse cérebro. E daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre o cérebro, tá? Agora eu quero realmente trazer esse contexto geral. Passar pela menopausa significa envelhecer, significa a gente dar de cara com algo que vai acontecer com todo mundo, só não vai envelhecer quem morre antes, porque todos nós aqui vamos envelhecer. E é difícil, aí eu falo agora como mulher e não como nutricionista aqui. É difícil a gente envelhecer. É difícil a gente ver as transformações que acontecem no nosso corpo, especialmente no mundo que a gente vive, onde a juventude é muito valorizada. Existem culturas, eu não sei onde a Lari tá, que a Lari tá fora, né, do nosso país, mas existem culturas aonde a anciã tem um valor gigantesco. Aquela mulher, quando ela parou de menstruar e ela entrou no campo da velha sábia, ela é consultada, ela é valorizada, ela é respeitada, ela é reverenciada. Lamentavelmente, não é o que a gente vê aqui na nossa cultura. A nossa cultura olha o idoso como alguém colocado de lado, como alguém que não tem produtividade, não tem agilidade cerebral, não tem agilidade corporal, não tem uma estética bonita. Recentemente, semana passada, retrasada, eu vi no Instagram, não sei se assim foi, não sei o quanto viralizou isso, né? O braço da Xuxa. Alguém viu a postagem do braço da Xuxa? A Ai, Xuxa sim, que coisa parou para horrorosa essa postar postagem. fotos, né? Tava ali naqueles coisas que fica de trás ali fazendo propaganda de alguma coisa e estendeu o braço dela assim para as pessoas se chegarem e tirarem uma foto. E aquele braço está com uma flacidez e tem uma característica que a gente fica com uma certa celulite, que não é essa celulite que a gente tem quando a gente é mais nova, ou que a gente está acima do peso, uma celulite hormonal. É uma alteração cutânea mesmo, uma alteração de pele. E aquilo, gente, foi objeto de divagações amplas, né? O cérebro,
o braço da Xuxa, de uma mulher que foi um ícone de beleza em algum momento. Mas é isso, é neste contexto que nós recebemos mulheres no nosso consultório que vêm com queixas diversas, né? Vêm com queixa, como eu acabei de falar para vocês. Eu estou aqui dando aula, estou no meio de uma conversa e simplesmente me foge. Então, é uma característica da menopausa, mas aí nós temos que ir para algum lugar que é muito familiar para qualquer faixa etária. Se a pessoa está com a B12 em ordem, no mínimo, assim, a gente tem que fazer uma investigação clínica numa mulher na menopausa básica. Ela tem uma alteração cognitiva, mas ela tem uma alteração cognitiva decorrente da baixa de estradiol nos receptores cerebrais, ou ela tem uma alteração cognitiva potencializada por uma falta de vitamina B12. Então, o que eu queria trazer de reflexão aqui são cuidados na abordagem, porque acho que como todo mundo aqui está em grupo de WhatsApp de vários profissionais, grupos de nutricionistas, grupos de estudo, grupo disso, grupo daquilo. E nesse momento me toca muito ver conversas de colegas assim, estou com um caso aqui, uma mulher assim, assim, assado, o que que vocês usam de suplemento? O que que a gente pode usar porque ela está ganhando peso? O que que a gente pode usar porque ela está com secura vaginal? Ou que ela está com baixa libido? Eu vou entrar agora num aspecto conceitual da menopausa mesmo. Só 20% de nós não tem sintoma. Nenhum sintoma. 20% das mulheres não tem sintoma. Desses 80% de mulheres com sintomas menopausais, 70% é fogacho. E aí, eu não sabia o que era fogacho até ter um fogacho. Eu falava, eu acho que eu tô tendo um fogacho. Eu falava, eu acho que eu tô tendo. Não, quando você tem um fogacho, você sabe que você tá tendo um fogacho. É uma coisa que, assim, é como tá me subindo agora. Sobe um calor, assim, e a gente fala que é um calor mais nessa área do tórax. Por que que é na área do tórax, gente? Alguém já parou para pensar por que que as mulheres reclamam? Nós reclamamos, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque realmente deu um calorzinho, assim. Por que que a gente reclama de um calor que vem daqui até metade do abdômen? Porque é a área de maior superfície corporal contínua que a gente tem. Não faz sentido isso? O tronco não é a maior área de superfície corporal que a gente tem? Então a gente se concentra mais nesses calores aqui. Então, 70% das mulheres têm calor. E 30%, eu vou falar assim, desses 80, vamos lá, dos 80 que tem sintoma, 30% tem só fogacho. Então, do universo de mulheres que têm sintomas, 1/3 tem só fogacho. Os 2/3 têm fogacho misturado com insônia, com depressão, com tristeza, com outros sintomas, especialmente os sintomas cognitivos, neurológicos, vamos dizer assim, de alguma ordem do campo da psiquiatria, psicologia, que não é só osteopenia ou aumento de risco cardiovascular, certo? Então, para a gente lidar com uma mulher nessa fase da menopausa, se ela tem um sintoma, se a gente conseguir trabalhar o fogacho, a gente consegue trabalhar a grande maioria dos outros sintomas. Veja só, uma mulher com fogacho, especialmente o fogacho de madrugada, chama suor noturno. E o nome técnico do fogacho é sintoma vasomotor. O nome técnico a gente chama de sintoma vasomotor, tá? Quando a gente tem esse sintoma vasomotor, durante o dia a gente chama de fogacho, durante a noite a gente chama de suor noturno. E você acorda em chamas, e aí você não dorme. Você não dorme, no dia seguinte, você tá. Imagina quem não dorme, quem não é jovem, jovem não dorme e fica ótimo no dia seguinte. Mas se você já passou dos 30,
Se você não dorme, quanto mais você progride, o dormir é algo extremamente importante para várias funções do nosso corpo. Aí você não dorme, você acorda cansada. Você acorda, o cansaço, mas um cansaço exaustivo, te dá um sintoma de uma certa depressão, um certo desânimo, vamos dizer assim. Você não dormiu bem, você não consegue fazer exercício. Aí você não se anima para engajar num cuidado que é o exercício. O exercício, a produção de substâncias durante o exercício, ela é terapêutica para uma mulher na menopausa, para o osso, para o músculo, para redução do fogacho, para melhora do sistema antioxidante, para biogênese mitocondrial. A gente tem uma queda da função mitocondrial durante a menopausa, uma queda drástica da função mitocondrial. Então, o exercício é vida para uma mulher na menopausa. E aí ela não consegue fazer exercício porque não dormiu. Simplesmente não dormiu porque foi acordada por conta de fogacho. Então, se a gente puder fazer uma intervenção, se a gente tiver que escolher, porque imagina dar, sei lá, eu quantos suplementos, é suplemento para libido, para ganho de peso, para sono, para depressão, para tristeza. Então, se a gente tiver que escolher um lugar para a gente acolher essa mulher e tentar começar um trabalho, é começar pelos sintomas vasomotores. E daí a gente tem um arsenal de coisas e muitas das coisas que ajudam precisa de habilitação em fitoterapia, porque a fitoterapia é excelente. Mas, Ana, e a reposição hormonal? Sim, a reposição hormonal é indiscutível para quem pode fazer. Eu não posso fazer reposição hormonal. Tive câncer de mama com 40 anos. Eu não sou elegível a terapia de reposição hormonal, nem que eu quisesse. Então, resta usar abordagens aonde a acupuntura, a meditação, exercícios respiratórios como pranayama, isso tudo vai ajudar, mas a fitoterapia é fundamental. Então, se você tem interesse nessa área, a fito ajuda em muita coisa. Uma habilitação em fitoterapia pode ser muito útil para várias coisas, inclusive e especialmente se você quer trabalhar com a saúde da mulher, tá? Por quê? Porque a gente tem uma série de compostos fitoterápicos que precisam de habilitação em fitoterapia para poder usar. Tintura de amora, o Trifolium pratensis, que é o trevo vermelho, a gente tem o Vitex agnocastus, a gente tem simicifuga, a gente tem isoflavona, a gente tem ia mexicano, a gente tem uma série de moduladores hormonais que vão ajudar também nessa questão dos sintomas vasomotores. Então, fica aí a dica para realmente quem tem vontade de atender esse público, vai ser muito útil, tá? Quando a gente atende qualquer paciente, a gente faz uma anamnese, a gente faz uma investigação e a gente faz uma avaliação bioquímica. Pelo menos é um pressuposto a gente usar exames bioquímicos para mapear carências nutricionais. Então, como eu falei, a pessoa tem uma queixa cognitiva. Vamos lá, vamos olhar, no mínimo, a vitamina B12 dela. Eu preciso olhar a saúde cardiovascular. Eu vou olhar, obviamente, os níveis de colesterol, eu vou olhar os níveis de insulina, porque a insulina alta, alterada, faz o corpo produzir colesterol. Eu vou olhar homocisteína, eu vou olhar todo o ciclo do folato, o ciclo da remetilação, porque a produção de neurotransmissores, que é muito importante no cérebro de uma mulher na menopausa, claro, em todo o cérebro, mas neste cérebro em especial, precisa estar com o ciclo do folato adequado. Se eu for olhar para a saúde óssea dessa mulher, aliás, eu queria fazer um parênteses, né? O envelhecimento, ele traz a sarcopenia, então a perda de massa muscular, e traz a osteopenia, talvez podendo levar a uma osteoporose.
E aí eu vou fazer uma pergunta e vocês podem usar a mãozinha para responder. Quem aqui presta atenção na ingestão proteica? Quem presta, quem está com a câmera fechada, por favor, e puder responder, quem presta atenção na ingestão proteica? Eu acho que quase todo mundo, hoje em dia, que nós estamos com uma febre gigantesca de culto à proteína. Quem aqui presta uma atenção real na ingestão de cálcio? Sabe quanto consome de cálcio por dia? Sabe quanto suplementa de cálcio? Não é o mesmo número de pessoas que faz isso com a proteína. Isso eu tenho certeza, tá? E aí, o cálcio é um elemento extremamente importante para funções, gente, que a gente nem considera. Toda a transmissão de impulso nervoso depende de cálcio. Toda a regulação dos níveis pressóricos depende de cálcio. Contração muscular depende de cálcio. Liberação de insulina pelo pâncreas depende de cálcio. E aí a gente não come cálcio e tira cálcio da onde? Do osso, porque tudo continua acontecendo. E aí a gente chega nesta idade que eu estou, que é a fase da perimenopausa, e não olhamos para o cálcio. E aí chega como a osteopenia. A osteopenia é coisa que a mulher na perimenopausa tem. Nem toda mulher tem e nem toda precisa ter. Como fala, a grávida tem anemia, é normal ter anemia. É comum. Pode até ser normal, assim, porque muita gente tem, mas não precisa ter. Então, tem coisas como o caso da saúde óssea na mulher na menopausa, não há necessidade de chegar lá. Claro que você tem um componente genético, tem componentes de toda a ordem, mas não é como fala? Bater o martelo. Ah, tá na perimenopausa? Tá na menopausa? Você vai ter osteoporose. Ah, tá com osteoporose? É porque é idoso, é normal. Minha mãe tem 80 anos. Se vocês olharem a densitometria dela, não tem as curvas lá, as faixas verde escuro, verde claro, amarelo e vermelho. Dentro dessas faixas existe uma curva que é colocada ali, porque tem o T-score, tem tudo isso. Aí vai olhar a densitometria dela, ela está no verde escuro lá em cima, muito longe da curva normal para a idade dela. Então não é que é porque é um idoso que vai ter. Mas se não cuidar, vai ter. E é um papel nosso fazer essa intervenção o quanto antes de entrar na fase da pré-menopausa. A gente tem que fazer essa intervenção na infância, na adolescência, onde a gente tem uma altíssima demanda de crescimento de ossos, né? Depois a maturação hormonal que vai fechar todas as epífises e vai solidificar esse osso. Então, eu estava falando dos exames, certo? Não me perdi, né? Outra coisa que a gente tem que olhar, exames básicos ainda, que não é só de uma mulher na menopausa, a ferritina. Essa mulher teve uma vida menstrual e está perimenopausada, como é que está o nível de ferritina dela? Está cansada, está desanimada. A carência de ferro e a anemia cursa com sintomas que confundem com a depressão, não é verdade? A pessoa pode falar, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou sem força, eu só quero dormir. Isso é um sintoma de depressão, mas isso também é um sintoma da falta de ferro. Então, precisamos olhar, precisamos fazer, usar critérios de exclusão de sinais e sintomas para que a gente possa, de fato, abordar as necessidades dessa mulher na menopausa, na perimenopausa. Depois eu dou uma olhadinha aqui, já já só para não perder tanto raciocínio, eu paro para dar uma olhada no chat, tá? Deixa eu ver o que mais. A gente tem que olhar, obviamente, a ingestão proteica. Todo mundo olha a ingestão proteica, né? A gente tem software para fazer cálculos
de macronutrientes. Se a gente não usa o software, a gente tem um olho clínico para olhar ou avaliar uma ingestão de macronutrientes dessa pessoa, e às vezes até a gente supervaloriza um pouco, né, a ingestão desses elementos. Mas a gente tem exame para olhar se a pessoa está ingerindo uma boa quantidade proteica, não é? Nós temos a ureia como um marcador de ingestão proteica para uma pessoa que tem é, uma função renal preservada. Vitamina D é precursora de serotonina. Para eu fazer serotonina, eu preciso de vitamina D. Além de saúde óssea, além de interferências ou ação no sistema imunológico, no sistema neurológico, na produção de um dos neurotransmissores, a vitamina D é crucial. Então, eu tenho que olhar para exames básicos, como eu olharia para qualquer pessoa, fazer exclusões diagnósticas, para daí dizer que essa pessoa tem um déficit cognitivo, por conta das ações, ou da falta do estrogênio agindo sobre o córtex pré-frontal, sobre o hipotálamo, que é o que a gente mais conhece, né? Sobre o hipotálamo todo mundo sabe. Ali descer, sobe o FSH, desce o LH, mexe na produção de progesterona, isso tudo a gente sabe. Mas e outras áreas? E no hipocampo? E em outras áreas cerebrais que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né? O estradiol, ele faz muita diferença. O, o estradiol, ele vai, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, já que os slides deram ruim. Então, o estradiol, ele ajuda na síntese de serotonina e de dopamina. Então, a dopamina é aquele neurotransmissor que vai fazer a gente ter foco, trabalhar a sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa. O estradiol ele vai inibir o GABA. O GABA é um neurotransmissor que relaxa. E o glutamato é um neurotransmissor excitatório. O estradiol ele aumenta a, o glutamato e diminui o GABA. O estradiol bota a gente, pilha a gente. Não é à toa que na fase que a gente está, mulheres que estão ciclando ainda, que está com o estradiol mais alto, é a fase mais produtiva. É a fase que você consegue render melhor no treino, que você consegue pensar melhor. Justamente por isso, porque a gente tem um impulso excitatório, de produção mesmo e atua menos no GABA, né, que é inibitório, tá? E o estradiol, ele vai atuar sobre uma substância que chama BDNF, é o fator neurotrófico de desenvolvimento do cérebro, que vai fazer neurogênese, vai fazer gênese de neurônio. A gente fala assim, só a criança que faz neurônio. Nós adultos fazemos também, a gente faz só no hipocampo, uma área de memória, de aprendizado, a gente faz produção de neurônio depois de adulto, mas só nessa área do cérebro. Portanto, a gente está envelhecendo, e assim, vai falar, mas não é papel do nutricionista, assim, sim, é papel do profissional de saúde estimular o desafio cognitivo. A gente tem que lembrar as pessoas que estão envelhecendo que precisa desafiar o cérebro, precisa dar estímulos para que a gente faça essa área, esse hipocampo crescer. Então, por exemplo, você vai escolher fruta na feira, no supermercado, em vez de ser destro, você escolhe com a mão esquerda. Coisa simples, gente. Não estou falando assim, são desafios cognitivos factíveis. Eu não tenho habilidade para escovar os dentes com a mão esquerda. Então, é uma coisa que vai me dar muito trabalho. Mas eu posso, por exemplo, abrir a gaveta com a mão, eu sou destra. Para abrir a gaveta com a mão esquerda, eu posso tentar pegar coisas com a mão esquerda. Agora, por exemplo, eu estou gesticulando com a mão esquerda. Normalmente eu gesticularia com a mão direita. Isso são pequenos desafios cognitivos. A gente sabendo disso como profissional de saúde
atendendo uma mulher na menopausa que está perdida, uma mulher na menopausa, e falo por mim, a gente se sente traída pelo corpo. A gente não reconhece o corpo. De repente, esse corpo, eu acordo cansada, eu esqueço das coisas, a minha pele mudou, as rugas, o cabelo, a minha disposição, o meu humor. Você fala, quem é essa pessoa que dorme comigo, assim, que sou eu mesma, né? É um estranhamento. Então, como profissionais de saúde de qualquer área, sejamos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, a gente tem este papel de acolhimento com todos os pacientes e a gente pode sempre lembrar a necessidade desses desafios cognitivos. Até na hora que a gente vai ensinar o paciente a fazer uma coisa, então, coma. A pessoa está acostumada a sempre comer do mesmo jeito. A hora que a gente vai mexer na estrutura alimentar e fazer pequenas mudanças, isso já é um desafio dela pensar diferente, dela ter que buscar rotas diferentes, dela ter que incorporar uma feira livre numa coisa que ela não tinha rotina para fazer. Isso já é uma ajuda que nós podemos dar para uma mulher nessa fase, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Alguém tem alguma pergunta agora? Quer falar? Quiserem abrir, quem entrou depois, quiserem abrir as câmeras, podem ficar à vontade. A Lari falou que era só falta de ferro. Tá, ok. Muito bem, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que eu quero falar para vocês. Uma mulher na fase perimenopausal, ela tem 2 vezes mais chance de ter doença de Alzheimer do que um homem. Tamanha é a função ou a ação do estrogênio no cérebro dela. Existe o sintoma da insônia, ele vai chegar ali de 40 a 60%, vai visitar de 40 a 60% dessas mulheres. Se a gente pegar a estatística, cerca de 25% da população sofre de insônia. Imagina, numa mulher de 40 a 60%. É bastante coisa. E o cérebro, ele vai ter, como eu falei para vocês, uma queda da função mitocondrial, um aumento da, da produção de radicais livres e um aumento da inflamação. Então, tudo isso faz a gente ter esse declínio cognitivo. As nossas mitocôndrias, elas caem a produção energética dela. O nosso metabolismo basal, ele vai cair, gente, tô falando nosso porque tô falando de uma mulher na menopausa, mas uma mulher na fase da perimenopausa, ela chega a ter uma queda de 30% do gasto energético. Gente, pensa o que é você comer 30. O que você come hoje? Imagina, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Café da manhã, almoço, jantar e os seus lanches. Você tem que simplesmente reduzir 30% disso. Caso contrário, isso vai se transformar em ganho de peso. Imagina você ter que escolher, ou eu almoço ou eu janto, imaginando que assim, café da manhã, almoço e janta tivesse uma equivalência energética. Uma das 3 refeições eu tenho que cortar. É muita coisa. E veja só, o ganho de peso é algo que esteticamente a gente não quer que isso aconteça, né? A gente ganhar peso, para quem já está acima do peso, é uma situação a lidar, e quem nunca esteve acima do peso e ganha peso, é um peso que não queira ganhar, né? Porque quem está muito magrinho e ganha um pouquinho de peso, acaba assim, chegando no seu objetivo. Mas pensando assim, uma mulher vai chegar a ganhar de 2 a 3 quilos normal, imaginando que ela continua tendo uma alimentação saudável, equilibrada, harmônica, ela vai ganhar algum peso. Este tecido adiposo que ela vai ganhar, porque em geral é de tecido adiposo esse ganho de peso,
ele vai contribuir para a produção de estrogênio. Nós não vamos ter uma falência ovariana por conta da alteração de produção hipotalâmica, hipofisária, né? Eu vou parar de produzir, meus ovários vão parar de produzir estradiol. Meu tecido adiposo vai fazer conversão de testosterona em estrogênio. E isso vai me garantir um pouco mais, como se fosse uma terapia de reposição hormonal endógena. É uma sabedoria do corpo em fazer a mulher aumentar um pouquinho de tecido adiposo para ter esta conversão de testosterona em estrogênio e daí ter a sua função, a função que o estrogênio faz no nosso corpo, um pouco mais preservada. Então, embora indesejado esteticamente, do ponto de vista de saúde, uma mulher muito magra acaba tendo benefício em ter um pouco mais de tecido adiposo no corpo, tá? Deixa eu ver o que mais quero falar para vocês. Ainda assim, falando de cérebro, né? Que a gente, pelo menos assim, como na nutrição, eu estudei muito da parte da neurologia. Eu acho que na medicina também vai estudar mais neurologia quem vai fazer especialidades afins. Mas uma coisa é, interessante, né? O nosso cérebro ocupa 2% da massa total do nosso corpo, 2% só. Só que ele utiliza 20% de toda a energia, ele consome 20% de toda a energia que a gente precisa. O nosso tecido muscular consome os 20% também de energia, do mesmo jeito que o cérebro, só que o cérebro ocupa 2% da massa e o músculo ocupa em torno de 35% da nossa composição corporal. Então, para vocês verem como que é importante esse aspecto do cérebro, especialmente na função, nessa fase da menopausa. E esse gasto de energia, a gente usa a maior parte não, 40% mais ou menos dormindo. Então, veja, uma mulher na menopausa que não dorme, não consegue fazer todo o sistema de varredura, de limpeza, o sistema linfático, que é esse sistema que faz essa, vamos dizer assim, o professor que me deu aula, né, de neuroanatomia, falava do caminhão de lixo, né, que vai recolhendo ali, que nem os radicais livres, os antioxidantes que vão também recolhendo radicais livres. Esse sistema linfático, ele atua de madrugada, né, durante o período do sono, sono esse que está muito impactado por conta das alterações todas hormonais, tá? Nutrientes que são muito importantes para a produção, ou assim, para essa parte cognitiva, para a parte. Porque da parte óssea, já falamos, precisamos de vitamina D, precisamos de cálcio, e aí precisamos de todos os outros que orbitam em maior ou menor quantidade. Magnésio, que vai ajudar a modular a PTH, a vitamina K, especialmente para quem tem já sintomas de osteopenia e osteoporose. Então, são nutrientes importantíssimos para a saúde óssea. Saúde muscular, a gente vai ter que ter vitamina C para poder fazer colágeno, vai ter que ter a própria ingestão proteica, vai ter que ter zinco para estabilizar esse colágeno. Então, são nutrientes importantes para o sistema músculo-esquelético. Se a gente for pensar em termos de cérebro, a vitamina D que faz serotonina, a vitamina B6, gente, vai fazer vários neurotransmissores. Ela é cofator para vários neurotransmissores. Então, é muito importante. Eu já olho já o chat, tá?
é muito importante a gente ter uma boa ingestão de vitamina B6 e, se for necessário, a gente fazer uma suplementação de vitamina B6. A coenzima Q10, que a gente hoje tem ouvido muito, né? Assim, tá ampliando na materno infantil, por exemplo, as gestantes que eu atendo, eu dou coenzima Q10. Para parte da menopausa, da perimenopausa, é bem importante. Antioxidantes de forma geral que a gente puder, preferencialmente na alimentação, porque é um detalhe, né? É algo que é meio senso comum, mas eu vou trazer essa reflexão. Nosso hábito alimentar cultural está cada vez pior. As pessoas estão comendo cada vez mais comida de pacote, comida que mais inflama do que ajuda. Então, precisamos tirar os fatores agressores. Se a pessoa está muito inflamada, a gente tem que dar anti-inflamatórios. Por exemplo, o ômega 3. Se eu dou mais EPA tem mais função anti-inflamatória. Ele é mais neuroinflamatório, anti-inflamatório, neuroprotetor. O DHA é mais para plasticidade neurológica, né? Pensando, por exemplo, em cérebro, que é realmente um órgão importante da gente olhar. Que mais? Bom, os aminoácidos. Que mais, gente? Que mais de. Deixa eu olhar aqui. Hormonelle, eu não sei o que é hormonelle. Denise, você pode me dizer o que é hormonelle? Oi, Ana. Oi, Lu. Hormonelli, eu acho que é o feno grego, que é uma suplementação, né, feita em manipulado, que é recomendado para mulheres na perimenopausa, né, com sintomas, né? E, E ele não precisa de fito, né? Quem de não tem fito. fito, então, assim, eu gostaria da opinião de alguém que já testou, né, para saber se, que eu fiquei sabendo desse Hormonelli, tem um que chama Hormona, então são auxiliadores ali na parte dessa questão da menopausa, né? Mas assim, você sabe dizer exatamente em qual seria o benefício dele? Ele mexe com calor, com cognição, ou é É, apenas um modulador hormonal? seria na parte de fogachos e a parte de secura vaginal, e essa questão mais comum, assim, acho que é libido também, então ela está muito ligada nesses sintomas mais comentados ali na parte da menopausa, né? Tá, eu não conheço assim Ah, tá. o Hormonelli, Uhum, e nem a indicação direta do feno grego, né? uhum. E assim, foi até bom você trazer, Denise, porque aí eu deixo uma pergunta meio provocativa, né? As mulheres queixam de libido, né? Mas imagina, gente, a mulher não dorme, tá assim, tá pegando fogo, vai ter libido como? Não é? Assim, então a gente tem que olhar com cuidado, a gente quer. Por isso que eu falei, de tudo que eu venho estudando, se a gente puder usar ou tiver que escolher um grande sintoma para mexer, é no sintoma vasomotor. Porque se ela tem menos fogacho, ela tende a dormir melhor. Se ela dormir melhor, ela vai estar mais descansada, ela vai conseguir fazer exercício. Não que as outras coisas não vão acontecer, mas é um encadeamento de coisas muito lógico da gente pensar, né? Então, esse que você falou, eu não conheço. O que é muito usado para fogacho, dois suplementos, e eu, pessoal, eu já experimentei muita coisa não deu certo no meu corpo. A amora, que é muito conhecida, a folha de amora, fala chá de folha de amora, tintura de amora, é muito usado para fogacho e tem assim, é de sabedoria ancestral mesmo, né? Falar e faz um chazinho de amora. Então, a amora é muito efetiva, foi efetiva, ela é efetiva para mim e para muitas mulheres
com as quais eu converso, não só pacientes, mas mulheres que estão pareadas nesse momento da vida. O Trifolium pratensis é muito usado, que é o trevo vermelho. Ele também é um excelente modulador para fogacho. Então, são combinações aí. Agora, esse realmente que você falou, eu não conheço, Denise, para poder opinar, tá? Ana, dei uma pesquisadinha rápida aqui no que é o hormonelle, e é isso aqui, ó, trigonelina mais heterocídeos saponínicos. Que eu Senhor, acho que é o fenogrego, não é? eu realmente não conheço assim, não conheço. Eu não cheguei a pesquisar, mas me falaram que era o fenogrego mesmo. Mas aí eu não sei se o nome dele é esse, né? O nome científico dele é esse, né? Eu acho que não. Esse Hormonelli está com muito cara de nome de ativo da farmácia magistral. Tem muito cara, não sei, né? Porque eu realmente não conheço. E, bom, a Celeste falou da Amora. E quem que perguntou? A Cleonice perguntou: quando é recomendado repor cálcio? Olha, é, a recomendação de reposição de cálcio, ela vai depender da ingestão de cálcio na rotina. Depois dos 50 anos, a DRI de cálcio são 1.200 miligramas. É desafiador, eu diria assim, né? Eu tô com 56, já faz alguns anos, né, que eu observo isso, inclusive porque o cálcio é um nutriente que eu me debruço a estudar mesmo, o metabolismo dele. É desafiador, 1.200 miligramas na alimentação. Então, é recomendado fazer a reposição sempre que você não consegue atingir a DRI, em primeiro lugar. Em segundo, o melhor exame para avaliar a ingestão de cálcio é a calciúria 24 horas, quando a vitamina D estiver corrigida e quando estiver tudo em homeostase, né? A pessoa não tem nenhuma alteração de PTH que seja um hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo primário, assim, né? Uma doença de base, seria um PTH elevado por baixa de cálcio. Então, a suplementação é recomendada nesses casos, quando a ingestão não é suficiente e ou, né, quando este exame em especial, o cálcio urinário, ele vier alterado. Ele precisa ser de 2 a 4 miligramas de cálcio excretado pela urina por quilo de peso corporal. Isso seria o ideal, tá? Gente, assim, eu queria dar essa pincelada mesmo, né, desses vários, essa questão da prática clínica, mas não uma prática muito objetiva, que nós falamos, né? Tem que olhar marcadores de ferro, de B12, tem que olhar o metabolismo do folato todo, né, do ciclo de um carbono todinho, a gente tem que olhar a ingestão de macronutrientes, de micronutrientes. Mas, acima de tudo, eu queria trazer essa reflexão do cuidado ao abordar uma mulher na menopausa, e de querer, assim, usar tudo que é tipo de suplemento, esquecer que existe uma questão financeira, porque esses ativos, muitas vezes, eles são caros, né? Muitos ativos são caros, se você pegar ativo bom, porque você pode pegar aí de marcas assim que não tem controle de qualidade, enfim. Um que eu não falei e que é bem interessante é a creatina. Creatina, a gente assim já está indo muito além do uso para pessoas praticantes de atividade física. A gente dá creatina hoje para fazer reserva de fosfocreatina. E estudando um pouco essa área, especialmente o cérebro, nessa fase da menopausa, vale muito a pena a gente dividir a dose de creatina em duas tomadas. Deixar uma tomada para durante o dia e uma tomada para a madrugada, porque o cérebro não vai trabalhar, vai assim ter uma atividade intensa, de função cerebral intensa. Então, se você faz uma reserva de fosfocreatina,
você tem melhora da função celular para a produção de ATP, especialmente numa mulher que está com declínio bioenergético. A gente tem um declínio bioenergético nesta fase e o cérebro acompanha. Então, a creatina tem literatura mostrando 100 miligramas por quilo de peso. Então, se a mulher pesa 50 quilos, 5 gramas, 60 quilos, 6 gramas, 70 quilos, 7 gramas. Aí você pode dar 3 gramas e meio, 70 quilos, 3 gramas e meio de manhã, 3 gramas e meio antes de deitar. 50 quilos, 2,5 de manhã, 2,5 antes de deitar. Também assim, é bem interessante pensando na produção de energia durante o sono, né? Que é muito impactado também pelas próprias ondas cerebrais, esse sono REM, sono profundo. A mulher na menopausa, ela tem mais microdespertares, tem mais sono REM do que sono profundo, é mais dificultoso aprofundar o sono. Pode ser na hora de dormir mesmo, assim, se assim, a questão da creatina, vamos pensar assim, né? Sono é uma bênção na nossa vida. Se você começa a tomar muito suplemento antes de dormir, você vai tomar água antes de dormir. Tomando água, você vai acordar para fazer xixi. Então, o que que eu tenho procurado fazer? Eu, Ana, eu vou falar para vocês a minha prática como pessoa, não como nutri. Quando dá umas 7 horas da noite, eu começo a tomar todos os suplementos que eu tenho noturnos, para dar tempo assim dos meus rins funcionarem e tudo mais, para eu preservar o meu sono, me poupando a questão de levantar de noite para fazer xixi, tá? Então, se quiser tomar, por exemplo, umas 7 horas da noite, porque vai ter que tomar com um pouquinho de água, ou misturar na comida, né? A creatina da manhã, por exemplo, eu não tomo com água, eu coloco em cima das frutas ali na veioca e misturo com a fruta e como ali. Então, não precisa necessariamente misturar com algum líquido, dá para colocar em alguma preparação. E assim, como é uma proteína, né? É melhor não levar ao fogo, melhor. Então, se colocar para um alimento quente, ok, né? Diferente de um cálcio, dá para colocar cálcio em pó para fazer uma panqueca, para fazer uma preparação. E um detalhe, para quem me perguntou de suplementação de cálcio, lembra que não é para suplementar cálcio no almoço, na janta, onde a gente tem predominância de alimentos ricos em ferro, por competição ali, tá? Batido com as minhas pacientes para que adquiram o hábito de ingestão suficiente. É muito desafiador, gente. O cálcio é um dos elementos, assim, de micronutrientes, né? Porque são micronutrientes, não são macronutrientes, mas é dos micronutrientes, é um dos maiores, né? Maior em volume, e assim, e talvez de grande relevância metabólica. Então, peguem no pé mesmo dos seus pacientes para poder realmente ajudá-los a fazer esse ajuste. O que mais, gente, de perguntas? Realmente aqui queria uma breve reflexão aí para a prática clínica de vocês. Todas nós passaremos, viu? Assim, eu não sei quem mais de homem além do Rodrigo tem aqui, mas todas nós passaremos por isso. Então, olhem com muita empatia uma mulher mais velha, uma mulher que não dá conta, uma mulher que está com o braço balançando assim, sabe? Faz tchau, aquele negócio balança assim. Olhem com bastante, porque a gente só não vai passar por isso se a gente morrer antes. Eu desejo que a gente tenha, todas nós, uma vida, todos nós, né? Uma vida muito, muito, muito longeva. Deixa eu abrir o chat de novo. Poderia falar a parte da digestão. O que, Juliana? Tenho percebido mais distensão gástrica e desbiose pelas pacientes de 40 a mais. Olha, eu queria, assim, nós estamos meio em cima do horário, né? E vocês têm aula depois, assim, eu sei que tem outra sala. Eu faço um convite assim, essas pessoas de 40 a mais, a gente já tem tudo vai envelhecendo.
E essas pessoas estão comendo adequadamente? Estão tendo distensão? Quem que me perguntou é a Juliana. Cadê você, Juliana? Cadê tu? Você não está aqui, né? Não estou te vendo aqui. Mastigando menos, não consumindo assim, consumindo alimentos de mais baixa qualidade nutricional. E a gente tem assim, o que passa a barreira intestinal, passa a barreira hematocefálica também. Então, a gente precisa cuidar do nosso intestino e essas distensões, eu pessoalmente não noto isso desse aumento de distensão, mas precisa ver a qualidade alimentar. Acho que acima de tudo, qualidade alimentar primeiro. Ah, tá. Acho que desbiose é um grande problema da nossa era, gente. As pessoas estão comendo mais, estão comendo em frente ao celular, comendo em frente à televisão, não mastiga, tá ansioso. A gente vive em estados de ansiedade. Ansiedade, assim, porque eu não li todos os artigos, eu não acompanhei todas as postagens, eu não escrevi todos os textos. Então, nós vivemos num mundo de extrema ansiedade, né? A tecnologia, ela vem ao nosso favor, mas ela também rouba da nossa saúde. Então, a gente distende porque não mastiga direito em primeira análise, tá? Eu sei que vocês têm aula agora, assim, não sei quem vai para outras salas, então vou encerrar mesmo para respeitar o professor coleguinha. Muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês, todas vocês. Estou à disposição como colega aqui. E até breve, assim, acho que a turma da Lari aí, acho que a Gabriela está na mesma turma, né? Talvez a gente ainda se veja, não? É outra, né? Mas enfim, estou à disposição aí na vida para ajudar vocês. Foi muito bom, Ana. Muito obrigada mesmo. Foi um olhar com carinho aí bem legal. Valeu demais. Boa noite, queridos e queridas. Boa Beijo para noite, vocês, gente. viu? Tchau, tchau.